Olá, seja muito bem-vindo ao programa Dualidade, que começa agora e nós vamos refletir como sempre. A vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Chico Xavier. Que grande verdade, né? Nós precisamos sonhar para ter metas, para alcançá-las e em tudo, logicamente, temperar com muito amor, com muita afetividade, com muito carinho na vida, para nós e para os outros que estão à nossa volta. Bom, hoje nós vamos falar sobre o tema conflitos familiares, que não deixa de ser atual, que não deixa de ser necessário, né, para reflexões também diárias. E nós estamos recebendo aqui com muito carinho a presidente da ABRAP. Ela é psicóloga clínica, ela é comunicadora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. E nós estamos muito felizes de estar aqui com ela para falarmos desse tema. É a Hercília Zilli. Seja muito bem-vinda, querida. Prazer estar aqui com você, viu? Obrigada, Celina. Muito obrigada. Toda a equipe agradece você ter aceitado o nosso convite. Eu fico muito feliz de participar do programa, de estar com você. Obrigada, querida. Sempre falando aí sobre questões importantes, né, na nossa evolução. Tem que ser atual, né, que é para a gente poder, né, refletir de uma forma mais aberta. Hercília, querida, para falar de família, é uma situação que a gente não pode deixar de começar falando do espiritismo e da espiritualidade, né? Quando a gente fala de família e espiritismo, a gente cai numa questão importante que é não existe acaso. Exatamente. Né? E como não existe acaso, a pergunta é por que eu estou neste núcleo familiar? Nessa família. Né? E muda muito quando a gente tem a visão espírita, no sentido de que a família passa a ser vista como uma equipe de espíritos voltado para um objetivo único, que é a evolução e o crescimento, porém com as nuances de cada membro dessa família. Exatamente. Entendendo que o objetivo, de fato, é que um ajude o outro no seu processo de crescimento, de autoconhecimento, de limites e, portanto, de crescimento espiritual, né? Exatamente. A gente vê, hoje em dia, muitas desavenças, guerras mesmo, psicológicas, emocionais na família. E aí a gente está nesse ciclo, a gente está em aprendizado sempre com os mesmos espíritos, até termos a alta, né? Entre aspas, alta. Fica difícil quando é assim, né? Por isso que as pessoas correm muito hoje para a terapia, para a psicologia, para a psiquiatria. O que você me diz desse pedido de socorro da população, vamos dizer assim, do mundo inteiro, não é só no Brasil, em relação à psicologia e à terapia? Hoje, a questão de buscar ajuda na psicologia, no processo terapêutico, é muito mais frequente e não carrega mais tanto uma carga de preconceito, né? O que seria realmente inconcebível, principalmente quando a gente percebe que uma coisa não vai bem e acrescentando quando se tem uma visão espírita de que aquilo tem que funcionar. Então, a partir do momento que existe uma família disfuncional, né, ou seja, que não funciona, mas as coisas são interessantes, Helena, porque muitas vezes a gente escuta que um vem para queixar do outro. Direto, né? Então, muito tempo, se a gente permitir, é gasto para falar mal do outro ou da culpa do outro naquele relacionamento. Então, a primeira questão que a gente coloca é uma questão matemática. A questão matemática é, você tem 50% de responsabilidade e o outro tem 50% da responsabilidade do relacionamento. Entendendo que dentro dos 50% de cada um, isso significa 100%. Eu estou 100% nesse relacionamento, porém isto é 50% do relacionamento. Então a primeira visão, a gente brinca que é uma visão matemática. Agora, quando nós vemos a família como um todo, e eu recebo muitas famílias inteiras, para serem atendidas juntas? Para serem atendidas dentro de um processo, dentro de uma abordagem específica. Se você colocar sempre todo mundo junto, não dá certo. Que você vai precisar de uma sessão de 3, 4 horas, isso é impossível. A outra que vai dar briga. Por quê? Porque eles vão reproduzir o problema deles.
Então, quando eu tenho uma abordagem interessante para casais e para família, que algumas coisas são tratadas em conjunto, outras separadamente. Separadamente, pode falar mal da vida do outro tranquilamente e pode levar os apontamentos que na reunião familiar ou conjugal, o outro diria, tá vendo, eu não te falei? Sim. Né? Ela também concorda comigo e já começa um processo de querer puxar a brasa para a sardinha dela, né? Então a gente tem uma abordagem que é para não causar briga, partindo da premissa que tem que sair melhor do que entrou. Melhor não é feliz, dando beijinho, cheio de sorrisos, né? Melhor é refletindo melhor sobre a questão, se posicionando melhor sobre a questão. Então é muito interessante, porque quando as famílias buscam ajuda e vão pela primeira vez, seja o pai e a mãe, né, o marido e a mulher, vão colocar, vão combinar, vão saber como é que funciona o processo, e depois quando você reúne todo mundo, está tendo assim, sempre tem um que se sobressai, né? E nisso Sobressai porque domina? Porque manda mais? Domina. Não é espiritualmente, não é porque é o mais centrado? Não, é porque fala mais, se expõe, eu que trouxe, eu que sou bacana, né? E aí a gente começa a observar a dinâmica, né? E aí eu brinco que é como mesa de som, né? Coisa que eu aprendi na rádio, né? É mesa de som. Você vai modulando as coisas, apontando, modulando para ter um bom resultado, porque senão a briga come solto ali no consultório mesmo. E o pessoal está procurando mesmo por conta de se sentir como se fosse num vazio, num oco? Como é que é isso? Porque começa a virar arquivo de mágoas, né? Então vamos imaginar, você me domina, eu não tenho coragem de me colocar porque tenho meus medos, mas eu não reconheço isso, eu digo que você é dominadora. Entendi. Então eu vou colecionando o meu arquivo de mágoas, que vão se transformando em raiva, que vão se transformando em boicote. Em doenças. E vai ficando uma coisa extremamente sofrida, né? E a outra pessoa pensa que está dando conta do recado, que está tudo bem, ou vai aumentando ainda mais a sua supremacia, porque nunca foi contestada, não houve diálogo. Então, quando você começa a apontar que não tem o vilão e não tem o mocinho, mas que tem um processo, né, que tem uma questão que está ali posta e que ninguém se coloca, não se conhece o suficiente ou não assume seu papel na família, quando você vai modulando essas questões e dando oportunidade, agora você espera, vamos deixar o outro falar, agora o outro falou, você já concluiu, e vai ficando uma coisa meio que de, aspas, educação no diálogo. Assim, todo mundo tem o direito de participar. Então, esse ajuste, ele é muito interessante, porque, vendo da questão espiritual, a família veio para funcionar. Olha que interessante, você que está aí se sentindo, né, fechado, triste, agoniado na família, olha a importância do que a Hercília está falando em relação ao diálogo, em relação a chegar junto e dizer, poxa, não está legal, né? Vamos conversar, vamos ver o que a gente pode modificar nessa situação. Porque isso leva não só a um desgaste emocional, como começa a prejudicar, vamos dizer assim, várias áreas do trabalho, no casamento, não é? Na saúde, como a gente falou. Você ficar engolindo muito tempo, e muitas vezes sapo, entre aspas, te leva a um estado emocional e até material doentio. E muitas vezes também as pessoas entram no processo e dizem, depois que a gente começou a terapia, piorou. Normal, porque está mexendo na ferida, não é? Agora, o que piorou? Aquilo que estava mais ou menos escondido, porém com sintomas, começa a aflorar. Sim. Então, os modelos, e pai e mãe são figuras extremamente importantes. Pai e mãe, em harmonia, eles são uma estrutura, eles formam uma estrutura muito grande de identificação dos filhos. Sim. Aí, se você olha um rapaz, um filho, olha um pai dominado, rancoroso, calado. Esse filho, será que vai querer ser igual a esse pai?
se identificar com esse pai ou vai se identificar com a mãe dominadora que ganha todas, que fala, que ele vai tentar sair por esse caminho. Ele terá mais, aspas, na visão dele, sucesso em termos de se colocar socialmente. Mas aí, deixa eu te perguntar, Ercília, aí não vai influenciar a situação espiritual daquele filho? Ele vai mesmo de acordo com o pai, com a mãe ou com as escolhas dele? Ou vai influenciar o que ele é como espírito já, com experiências regressas? Exatamente. A ideia da família é que cada um, a partir da bagagem que trouxe, cresça, evolua e um apoie o outro. Mas não é isso que acontece. Muitas vezes na família, as pessoas começam a reproduzir os padrões que levaram a um fracasso ou criaram problemas em vidas passadas. E aí não, deixa de ser ele mesmo, né? E aí é ele numa nova versão, quer dizer, naquilo que ele continua estruturalmente com medo, repetindo padrões. Então, é preciso uma grande coragem no processo terapêutico. Sim. O processo de olhar um para o outro e falar, olha, a gente está junto e viemos para nos ajudar. Em que eu posso ser útil? E o que se percebe é que tem muito um querer moldar o outro de acordo com a sua fantasia. Nossa, isso no geral, né? No não é geral, nem só na família. No geral. É no trabalho, é no relacionamento, é com os amigos. Então é uma questão tão interessante porque a pessoa parte da sua neurose, do seu equívoco, para querer que o outro caiba na sua neurose. Então eu brinco com os casais e digo, olha, vocês podem ser casados com separação de neuroses, vocês podem ser casados com separação de erros, cada um com o seu erro, mas juntos, um podendo ajudar o outro, né? Muito bom. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Olha como é interessante falar do emocional, né? Ainda mais conversar com a presidente da ABRAP, que tem tanto conhecimento para trazer para a gente. Fica aí que eu volto já já.